Marisa Neves saiu da reunião. Senhoras e senhores, bem-vindos ao evento de lançamento do livro Resolução 1000 da ANEEL. Passamos a palavra a um dos autores, Marcos Posse, para fazer a introdução e logo após ao presidente do CREA. Olá a todos, a gente aproveitou o dia de hoje... Marcos Posse, por favor, ligar o seu microfone. Olá a todos, a gente aproveita o dia de hoje para apresentar o resultado de um trabalho que a gente começou em janeiro. E para dar uma ideia da abordagem do trabalho e da importância dele para o nosso meio da engenharia, eu chamo o nosso presidente para dar a sua colaboração aqui, logo a seguir a gente continua. Luiz Antônio Cossenza, por favor. Pô, coisa com essa formalidade toda, eu já fico até preocupado. Não é não, Estelito? Não, obrigado. Eu acho que não é o primeiro livro que você lança, né? Mas esse aí está lançando com outros parceiros, né? Tá aí o nosso conselheiro Estelito também. Que é um assunto que, e a importância que tem é quando você abre a discussão para que as pessoas deem a sua opinião, né? Então, é fundamental, e o CREA aí fica a ver com a Lília, né, o pessoal de comunicação que está aí, da gente poder divulgar o que vocês precisarem sobre o assunto, né? Que é um assunto que está sendo muito discutido hoje. E especialista como você, somente dos que eu conheço bem aqui, você e o Estelito, é fundamental aí fazer esse debate, né? E deixar aí o CREA à disposição, quando vocês quiserem fazer um debate presencial aqui na sede do CREA, está aí a Marisa que pode ajudar nisso. O auditório do CREA aqui está à disposição de vocês aí para debater o assunto, sim. Tá bom? Então, eu queria mandar um grande abraço aí para vocês aí, todos aí, tá? E deixar mesmo o CREA à disposição, que é um assunto de muito interesse, e é o que eu tenho dito, às vezes a engenharia parece que as pessoas entendem a engenharia, né, só como uma grande construção, né? Só que a engenharia é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Hoje a medicina depende da eletrônica, o alimento depende da agronomia, sabe? Agora as pessoas imaginam sempre a grande construção como engenharia apenas, né? E não é bem assim. Está aí o que aconteceu ontem também com relação ao incêndio lá no hospital, está aí o Badim, está aí os jogadores do Flamengo, tudo sempre questões da área elétrica. É o que eu sempre falo, a engenharia civil, que ainda é a grande engenharia, né, que a gente sabe que normalmente ela dá um aviso, ela vê uma rachadura, ela vê alguma coisa, a gente sabe disso, ela sinaliza. A mecânica faz o barulho, que tem um motor ligado, tem alguma coisa. A elétrica fica lá quietinha, não é isso, Estelito? Fica lá quietinho, não apresenta nada, quando você menos espera, o incêndio acontece. E eu me lembro quando e o Marcos Posse sabe disso, quando a gente lançou o guia de procedimentos lá, de autovistoria, né? A gente ia ver casas aí, eu nunca fiz uma autovistoria, mas acompanhei, quando eu era vice-presidente aqui, e muitas vezes a reportagem queria visitar um local. Olha, gente, eu não fui a uma casa que morasse uma adolescente mulher que não tinha uma prancha de cabelo no banheiro. Ligado naquela tomada de 100 watts, aquela prancha. Quando hoje, eu sempre falo isso, Estelito, no passado, quem é mais antigo sabe, só existia um chuveiro elétrico, aquele Lorenzetti cromado, 2.500 watts. Hoje a pessoa que tem que trocar, vai lá no mercado, compra um de 7.000, bota lá 7.500, aí o disjuntor começa a desligar, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele pega o disjuntor, está com defeito, vai lá e troca o disjuntor. Isso aumenta o perigo. Então, a elétrica é uma coisa muito complicada, muito,
temos que tomar muito cuidado, que é muito mais fácil ter um incêndio do que um prédio cair. Muito mais fácil, a gente sabe disso, né? Então, eu acho extremamente importante, eu quero dizer para vocês aí que o CREA está à disposição para divulgar, para o que vocês quiserem em relação a esse lançamento aí, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Tá bem, Marcos Posse? Meu vizinho de bairro. Ok, Não é senhor isso? presidente. Eu só quero, já que ele está informalmente aqui, né? Eu só lamento que ele sempre ia lá tomar um café comigo lá numa grande lanchonete lá em Jacarepaguá, tomar um cafezinho na Cafura, né? Como é que é o nome, o Marcos Posse? Ele não vai mais lá, pô. O que eu posso fazer? Sem merchandising aqui. Vamos direto ao ponto. Mas vai lá, cara. Vai lá, gente. Obrigado aí. Eu estou à disposição aí de vocês. Ok, senhor presidente. Muito obrigada. Bem, estamos lançando o livro. Esse livro terá o seu link disponibilizado, correto? Durante o evento, nós iremos colocar alguns links aí no chat, né, para que vocês possam acessar. Esse livro tem origem, né, no grande workshop que o CREA realizou tempos atrás, e hoje nós teremos, com o lançamento desse livro, o posicionamento dos autores do mesmo, né? Então, temos aí vários profissionais, engenheiro Jefferson, engenheiro Estelito, engenheiro Marcos Posse, o engenheiro Sandro, o engenheiro Marcelo, né, que vão colocar o olhar dos mesmos na confecção desse produto, desse livro, que nada mais é do que um grande trabalho aí, né, organizado inicialmente pelo Conselho Regional de Engenharia, através dos profissionais da área, inclusive aí o engenheiro Estelito Rangel é membro da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA. Então, é isso, é esse olhar. Caso vocês venham a ter perguntas a respeito dessas considerações sobre o lançamento do livro, vocês deverão fazê-las através do chat do evento. Por gentileza, coloquem lá o nome de vocês e o nome para quem a pergunta está direcionada. É para o engenheiro Sandro? Engenheiro Sandro, é para o engenheiro Jefferson? Para que nós possamos, ao final das apresentações, informarmos e lermos as perguntas, e essas perguntas serão respondidas. Também, após a consideração dos autores do livro, nós teremos a nossa colega Letícia Gentil, que vai falar também um pouco sobre ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que tanto está inserida na questão aqui hoje discutida. Correto? Posto isso, ótimo evento a todos, passo a palavra ao engenheiro Marcos Posse. Por gentileza, engenheiro Marcos Posse. Obrigado, Marisa. Vou tentar fazer uma coisa que eu não sou muito bom, é ser sucinto, objetivo e direto. Então, sendo sucinto, objetivo e direto, essa resolução ela aparece em vigor em janeiro desse ano, 2022. E eu atuo muito em perícia judicial, na área elétrica. E 80% dos casos é o consumidor contra a distribuidora ou vice-versa. E eu sempre tenho que me ater às normas e às resoluções. A 414 estava em vigor. A resolução 1000, ela substitui a 414 e outras 60 ou parecidos outros documentos. Então, eu tive que olhar isso com rapidez, porque os processos não param de chegar. E eu percebi que uma palavra, um termo, uma definição e uma vírgula em um item ou dois itens me fazem repensar muito como conduzir o raciocínio e a avaliação à luz da resolução aprovada que rege consumidores e distribuidores. Por isso eu comecei a pensar e pensei que eu não posso pensar sozinho. Se eu pensei que não posso pensar sozinho, eu achei melhor estender esse problema para outros, para eu não carregar o problema sozinho. Aí eu achei o Estelito, que vai explicar um pouco mais, e durante a proposta, coisas aconteceram. Estelito, explica a história desse workshop que a Marisa comentou. Certo. Essa foi exatamente uma
uma proposta, né, a partir do processo, né, que se iniciou numa consulta pública que tinha exatamente o objetivo de reunir diversos documentos normativos da ANEEL num único documento. Então, seria o documento que balizaria os direitos e deveres dos consumidores e das distribuidoras. Isso foi feito em 2021 e o resultado dessa consulta pública foi depois publicado pela ANEEL, com as considerações, e resultou na publicação da Resolução 1000, né, em 7 de dezembro de 2021. E nós conversamos exatamente porque essa consulta pública acabou gerando mais de 1000 contribuições, porque são muitos artigos, e foram muitos organismos que enviaram contribuições. E justamente eu comecei a tentar o Marcos com relação a alguns dos itens, né? Então, por exemplo, um dos itens que estava na consulta pública falava com relação ao pedido de ligação da concessionária. Então, nós tínhamos percebido aqui no Rio de Janeiro que alguns consumidores haviam solicitado à concessionária uma ligação bifásica, né, porque seu quadro de cargas era pequeno, e a concessionária instalou uma ligação trifásica. Então, aparentemente, parece um benefício, né, porque, afinal, se o consumidor pede bifásico e recebe trifásico, ele estaria, digamos assim, recebendo algo a mais. Porém, a taxa mínima para a ligação bifásica é de 50 kWh por mês, enquanto que a trifásica são 100 kWh por mês. Então, aparentemente, o consumidor está sendo penalizado em pagar, né, o dobro do que ele pagaria em relação à sua necessidade. Isso foi colocado, foi uma das sugestões na consulta pública, porém, essa inclusão no texto não foi aceita pela ANEEL, alegando que, caso a concessionária se negasse a atender o pedido do consumidor, deveria ser aberta uma reclamação. Então, essa sugestão não foi aceita, de se colocar que a concessionária atendesse exatamente o que o consumidor pediu. Outra também que nós conversamos foi sobre a consulta pública colocava que o projeto e a execução das instalações elétricas internas do usuário deveriam possuir um responsável técnico. E essa exigência do responsável técnico é prevista em dispositivos legais, né? Porém, essa sugestão de incluir um responsável técnico no projeto e na execução das instalações não foi aceita para inclusão no texto da Resolução 1000, porque foi alegado que o texto já previa a observância da legislação específica. Então, ficou muito vago, legislação específica, não ficou explícito no texto da Resolução 1000 a necessidade de um responsável técnico, né, legalmente habilitado pelo projeto e pela instalação. E também nós colocamos, verificamos também outras sugestões que estavam na consulta pública, que, por exemplo, nos direitos e deveres do consumidor, caberia ao consumidor executar suas instalações conforme as normas técnicas oficiais brasileiras. Porém, não há tal similaridade, obrigando que as concessionárias também em suas instalações sigam as normas técnicas oficiais brasileiras. E essa sugestão não entrou na Resolução 1000, porque já estaria contemplada nos contratos de concessão. Porém, posteriormente, a gente, lendo com calma esses contratos de concessão, não vimos essa obrigatoriedade. Pelo contrário, é concedida à distribuidora que ela use a configuração que lhe for conveniente. Então, baseado nessas contribuições, comecei a conversar com o Marcos. Olha, tem a resolução que vai sair, no caso ainda não havia a numeração dela, não tinha sido definido, né? Mas temos aqui essas contribuições que, em princípio, são importantes e que não estariam contempladas no texto final. Então,
baseado nessas e outras, né, que nós começamos a acompanhar, surgiu essa ideia de nós fazermos, então, um workshop para debatermos, né, porque, afinal, essa resolução 1000, ela que vai exatamente reger as relações entre o consumidor e a concessionária. Então, isso gerou esse workshop, que foi realizado em 4 sessões, e um extrato, né, do que foi debatido está agora lançado nesse e-book, que eu espero que seja de agrado dos leitores. Então, é isso que eu queria combinar, e passo a palavra para o Marcos Possi. De volta aqui com o Marcos Possi, o Osterito falou do workshop, que é o melhor mecanismo de botar o pessoal para work, não para shop. Então, dos 60, ou não sei quantos que participaram, porque o CREA promoveu o evento, CREA Rio promoveu o evento e pegou alguns gaúchos, porque a coisa é broadcast, então, não só alguns gaúchos, como alguns do norte também. E aí, o pessoal participou. Não é uma coisa do Rio, porque a ANEEL não toma conta do Rio. E aí, o workshop é um modelo, é um mecanismo bastante interessante, porque bota todo mundo para trabalhar. E aí, o que era um workshop e que tinha um material básico de trabalho, se estendeu para um registro, porque com o registro e as gravações, você tem como consultar, olhar. E aí, o Marcelo, o Sandro e o Jefferson entram também para colaborar com a produção do material. Esse material produzido fica à disposição e é divulgado por todos. É só fazer um cadastro que você vai pegar uma cópia gratuita, passiva de impressão, com um detalhe, que eu vou falar no final. É que você pode clicar e navegar, ou clicar e falar com os autores, ou clicar e entrar no grupo que foi estabelecido de um fórum permanente, onde pessoas vão colocar problemas e ideias. Como são vários autores, coautores de participação, a gente vai colocar em ordem alfabética, não por ordem de idade. Vamos colocar em ordem alfabética. JMS. Jefferson é o primeiro, Marcelo é o segundo, e o Sandro vai dizer o que ele colocou e colaborou. Claro que são centenas de artigos. A gente colocou os que mais incomodou a gente. Eu, na parte de perícia, só a palavra ponto de entrega detonou. Só a palavra ponto, ramal de entrega, tudo isso aí, não sei por que mudou, mas vai causar um problema ou uma solução jurídica. Por favor, Jefferson, seus 5 minutos que ninguém está respeitando. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer por essa oportunidade, pela iniciativa no nome aí do Marcos Possi, que digamos que foi o principal organizador aí do evento, e parabenizar também ao CREA do Rio de Janeiro por ter feito a divulgação, né, através da qual eu fiquei sabendo desse evento. Essa resolução, eu já estava dando uma lida nela por cima, né, há algum tempo, e o workshop acabou que eu consegui unir o útil ao agradável, porque eu já tinha que dar uma verificada um pouco melhor na resolução, e estava esperando um tempo, uma oportunidade, então esse workshop me instigou a fazer isso. Eu trabalhei bastante tempo em concessionária, tanto na parte de indenização de danos, quanto na parte de fraudes, combate às fraudes, né, perdas comerciais, operação e outros setores, e utilizava bastante a resolução, na época, a 414, e a 456, que também foi antecessora da 414. Me chamou a atenção principalmente no capítulo que trata de ressarcimento de danos. Então, quando a gente formou esse grupo aí, começou a discutir os tópicos, eu vi que ninguém estava escrevendo ainda sobre a parte de ressarcimento de danos e me debrucei em cima dela, porque agora estou atuando também com perícias, né, e ressarcimento de danos elétricos é uma das que mais
ocorrem aí no judiciário, né? Assim como furtos, fraude e reclamação de consumo. Então, o que me chamou bastante atenção foi já no prazo para ressarcimento. Eu já tinha conhecimento que aqui nos estados do Sul, via judicial, já tinha na 414 um adendo lá que já autorizava esses 5 anos, conforme o Código de Defesa do Consumidor, né? Aquele prazo do CDC. Só que agora, com o advento da Resolução 1000, passou 5 anos para todo o Brasil, né? Foi unificado isso aí. Então, é um aspecto bem complicado, porque imagina depois de 1 ano, 3 anos, 5 anos que se queimou um equipamento, supostamente por um evento na rede da distribuidora, né? Como é que vai ser periciado esse equipamento, né? Como é que vai ser tratado isso tanto tempo depois, né? Outra questão que chamou a atenção na nova resolução é que o pedido agora, se ele for feito até 90 dias, é feito um rito simplificado, é bem mais fácil do cliente ser ressarcido. Outra questão também que eu achei bem relevante é que se o consumidor consertar o equipamento, ele pode consertar agora por sua conta e risco, mesmo sem a distribuidora autorizar esse consumidor a consertar. E nas resoluções antigas, não, né? A concessionária tinha que ou ir lá fazer a vistoria e autorizar o cliente, ou liberar ele dessa vistoria, né? Muitas vezes a concessionária, ou por falta de pessoal, ou por estar em atendimentos de contingência na rede, acabava liberando o cliente, né? Não tinha fôlego para ir lá verificar todos os equipamentos de todos os clientes, acabava liberando. Agora não, agora o cliente pode consertar por sua conta e risco. Outra questão que também achei bem relevante é que pode até dificultar o ingresso da reclamação por parte do cliente, é que agora ele tem que apresentar ou nota fiscal dos equipamentos, ou alguma maneira que ele comprove que aquele televisor, por exemplo, é de sua propriedade. E antigamente não, nas resoluções anteriores, da 414, não tinha essa necessidade de apresentar um documento que comprovasse, né, uma nota fiscal, outro documento que comprovasse que ele é o proprietário daquele bem elétrico. E essa resolução, ela é de extrema importância, e alguns tópicos ainda nem estão valendo, né? Por exemplo, esse capítulo mesmo do ressarcimento de danos, ele passou a valer só a partir de 1º de abril desse ano. Alguns outros começaram a valer já a partir do dia 1º do ano. E outros ainda irão entrar, tem alguns itens que, se não me falha a memória, entrariam dia 1º de julho. Alguém me corrija aí que eu não guardei bem a data de cabeça. Mas a situação é tão complexa, essa resolução reúne tantos outros documentos, foram 30 ou 31 documentos unificados junto com a própria 414, que foi cancelada e entrou a 1000, que a ANEEL abriu agora uma consulta pública, que por sinal está vencendo amanhã o prazo de consulta para debater com a sociedade sobre a possibilidade de prorrogação de alguns prazos, né? Tamanha é a abrangência dessa resolução. Então, são esses os tópicos que eu queria destacar, e passo a palavra aí para o Marcos direcionar aos próximos colegas aí que vão falar. Eu não sei porque tudo termina em mim, mas já tinha falado. Agora é o Marcelo, depois é o Sandro, pela ordem alfabética. Vamos. Bom, boa tarde a todos. Bom, a minha chegada na Resolução 1000 se fez de um caminho um pouco diferente da que foi feita por vocês, porque eu não tenho essa visão de perito, né, que eu vejo que o Marcos tem, o Estelito, o Jefferson. Então, eu vejo que o que vocês colocam tem muito sentido para mim, e eu, às vezes, até vejo que vocês conseguem ver coisas que eu não conseguiria ver, porque eu não tenho o olhar de perito.
Então, me chamou a atenção quando eu vi a propaganda, logicamente, da Resolução 1000 sendo lançada. Eu tinha alguma experiência, que eu estava tendo um contato agora com a legalização de condomínios, né, que precisava de projetos e tinha um investidor que por trás estava querendo respostas e o custo daquilo tinha que estar dentro de todo o organograma daquela obra. E então a resolução 414, que eu via que era tratada de uma determinada forma e até funcionava, saía o que era esperado da concessionária, às vezes até com uma certa rapidez, eu procurei me aprofundar, então, na Resolução 1000. Né? Aproveitei essa oportunidade e separei os tópicos que, no meu entender, teriam relação com a entrada de um projeto, a aprovação e, enfim, a própria obra sendo feita para servir a um empreendimento. Então, nesse caminho que foi o meu interesse em conhecer a Resolução 1000. Eu fiz simplesmente um trabalho de comparação da 414 com a 1000, né? Um trabalho olhando uma, olhando a outra e tentando ver diferenças, né? O que eu consegui concluir foi que em 7 itens, todo o processo que eu vejo que um projeto, ao entrar e até chegar lá no final, sair com uma resposta que é o projeto sendo executado no campo. Em vista disso, eu concluí que muitas coisas reduziu o prazo, ficou olhando mais pelo lado do consumidor, né? Me pareceu, até como leigo, que melhorou, né? Embora a gente sabe que lá no início havia, eu sentia dos colegas assim, uma posição de, olha, alguma coisa foi feita muito rápido, vamos descobrir por quê, né? Eu acho que realmente foi feito muito rápido, mas chegamos até nessa discussão que precisava que fosse feito talvez rápido para acertar alguns pontos que estavam muito confusos. Eu me lembro que chegamos a um consenso assim, né? Da minha parte, eu não vi nada que não fosse assim. Eu achei que muitas coisas que estavam em outras resoluções apareceram nessa. Muitos procedimentos que aconteciam nas concessionárias já estavam previstos e não foi só repetição do que já se fazia na concessionária. Agora, tem itens ali que a gente, eu pelo menos não tive tempo para me debruçar e ver as minúcias e chegar a alguma conclusão se a longo prazo aquilo vai ser positivo ou não. Eu não tive condição de chegar a isso. Tá? Eu acho até que a abertura aí para consulta pública é o primeiro sintoma, né, de que foi lançado uma direção, mas, ao mesmo tempo, ainda tem muita coisa a ser discutida. Todas aquelas outras resoluções que sumiram ou foram abafadas eram realmente necessárias ou que fossem abafadas, né, ou não, tinham que estar, né? Esses pontos, por exemplo, que o Estelito levanta são importantíssimos, né? Importantíssimos dessa parte de norma, né? A Enel às vezes se esquiva dessa parte de responsabilidade técnica, a ANEEL, né? Que eu acho que é outro ponto importantíssimo, né? Que essa responsabilidade técnica acaba hoje no mercado sendo um ponto para nós, engenheiros eletricistas, que está pesando negativamente, né? Porque tem muito técnico podendo fazer muita coisa hoje, né? Isso eu me deparei, né? De quem está executando, né? Tá? Então, esses pontos, eu acho que esse trabalho, que eu nem pensava que chegasse a ter uma divulgação tamanha, né? Que a gente só tem que apoiar, a gente conseguir conversar
num grupo realmente até que chegou a ser mínimo, mas de pessoas que estão tendo um comprometimento, né? E esse comprometimento, mesmo que diminui o grupo, se ele for adiante, a gente chegar até na ANEEL com força, junto com o nosso conselho, eu acho que pode render alguma coisa muito boa para a área da engenharia, tá? Então, só em termos de finalização, olha, os meus anexos trataram basicamente de projetos, né? O critério de entrada de projeto numa distribuidora, o critério do custo mínimo global, tá? O processo de aprovação do orçamento prévio, isso tudo acontecendo lá na distribuidora, né? O processo de execução de obras, a vistoria, a instalação da medição, e depois os custos de conexão e a participação financeira. Comparei as duas resoluções, teve situações que nada foi modificado, eu percebi isso, teve situações em que prazos caíram, né? Tá? A concessionária passou, às vezes, a ter que ceder, recebendo do solicitante uma negação a uma coisa que ela estava impondo a ele, né, que antigamente ele teria que fazer, agora ele pode negar e ela tem que refazer. Então, coisas assim eu percebi, né? Não me aprofundei para ser um expert nisso, né? Eu acho que é passo para frente, né? Que a gente tem que discutir e aprender um com o outro aqui, né? Então, acho que positivamente é agradecer a oportunidade mesmo, como foi colocado pelo Jefferson, e tentar corrigir, né, daqui para frente os rumos, né, de tudo que a gente fez. Boa tarde. Aí inicio a minha participação, então, na sequência. Eu, rapidamente, como representante do CREA Rio Grande do Sul, eu queria agradecer e parabenizar ao engenheiro Luiz Antônio Colsenza, presidente do CREA do Rio de Janeiro, e o conselheiro engenheiro Marcos Posse, aí, junto com o Estelito, aí, pela organização deste evento, e os demais membros aí do CREA do Rio de Janeiro. A minha participação iniciou-se aqui mesmo no CREA do Rio Grande do Sul, quando se viu a necessidade de montar um grupo de trabalho para a padronização das fiscalizações e acompanhamento do serviço das distribuidoras aqui presentes. E na época, como a resolução iniciou este ano, né, que ela o ano passado foi tratada, e aconteceu que aqui no Rio Grande do Sul, em março, aconteceram 2 temporais em sequência. E em função de 2 ondas de calor, né, que resultaram aí, ao final, grandes temporais. E esses temporais acabaram trazendo muitos transtornos para a comunidade, para a população, onde muitos clientes, usuários, ficaram dias até sem energia elétrica e nem conseguiram alguns abrir chamada ou saber a previsão do retorno, porque os meios de comunicação das concessionárias estavam lotados. Então, isso, dentro desse contexto, gerou uma motivação para fazer um estudo dentro dessa nova resolução, quais as alterações e o que a resolução trata sobre este aspecto. Ou seja, nós estamos vivendo agora um cenário onde as mudanças climáticas têm causado aí, né, em regiões, né, grandes temporais. Então, nós temos que estudar e até mesmo nos adaptar a este novo cenário. Então, a gente estudou este tema, a importância da fiscalização, né? Não só da ANEEL, mas também da própria sociedade e das entidades que representam, né, a sociedade, as entidades de classe e todas as envolvidas,
com a importância de fiscalização das concessionárias. Outro tema que a gente pesquisou e debateu, né, durante as reuniões é a importância também da ANEEL atuar mais no sentido de ser uma entidade agregadora, uma entidade que trabalhe nas contingências, que ela não só, além de fiscalização das concessionárias, ela seja um gestor aí quando acontecem essas grandes temporais, grandes problemas nas redes de distribuição. Então, que ela atue mais efetivamente para que a população em geral não tenha esse reflexo dessas perdas, né? Então, a minha participação foi essa, e eu retorno então para o Marcos aí para dar sequência aí ao nosso evento. Sandro, passou a bola para mim, né? Então, a gente fechou a apresentação dos coautores, dos autores, né, do material, para que fique registrado. Mas aí podia perguntar, cadê o livro, né? Eu vou tentar compartilhar o livro, a capa do livro. E ele é eletrônico, não se faz mais livro impresso, né? Não com o dinamismo que esse tem. A primeira edição desse livro deve durar uns 4 meses. Estou tentando compartilhar, ver se aparece meu compartilhamento aí. Esse é o livro. O livro é eletrônico. Se o livro é eletrônico, ele é passível de você utilizar em qualquer dispositivo, móvel ou fixo. Lembrando que ele é um livro, então ele tem um registro. Você vai baixar ele e vai ter a posse do livro, sem trocadilho. E quando você começa a navegar no livro, que você pode imprimir, ele está paginado para isso, você encontra na capa os primeiros 5 autores, porque esse material é dinâmico e ele com certeza vai evoluir. E quando você navega, você encontra todo o conteúdo de um livro, né? Prefácio, mas você encontra as criaturas também. Então você entra em contato com as criaturas e você, através de links, você consegue acessar eles para poder, como é que se diz? Questionar ou completar. E tem também aqui um link. Esse link é de um grupo, um fórum permanente, da onde os autores também fazem parte, e outros 30 fazem parte e discutem esse tema. E esse tema provavelmente vai ser revisado e acrescentado. Você tem as sessões dos workshops em link no YouTube, para você poder assistir e ver o debate, assim como você também tem todas as revogações que aconteceram, como você tem quando que a resolução começa a vigorar, os prazos que o Jefferson citou, e a linha do tempo de como isso foi desenvolvido até chegar no dia 21 de janeiro de 2022. Você vai encontrar todos os artigos e, eventualmente, você vai encontrar um apêndice. Esse apêndice é justamente a discussão que foi criada, onde cada autor colocou dentro de uma estrutura, onde está aqui. Definição novas ou estranhas. É um artigo do Marcos Posse. E você tem da aprovação do orçamento prévio, é do Marcelo. E é interessante que você pode, dependendo do autor, né, você pode ter um interesse no assunto, ressarcimento do Jefferson. Aí você clica aqui e navega para o contato com o Jefferson. Então, o livro é eletrônico e aqui está escrito, hein? Presta atenção. Você pode imprimir esse material. Então, a editora libera você para imprimir esse material para torná-lo físico, não para você revender. Então, você pode fazer 2 cópias desse material para manuseio escrito e você pode mandar o link que o CREA vai publicar para baixar esse livro através de um cadastro prévio para saber quem é que está lendo e futuramente até colaborando com o livro.
Então, para quem não conhecia o livro é esse, cuja capa não usa lâmpada incandescente, usa lâmpada LED no formato de uma lâmpada incandescente. Eu acho que agora a Marisa deve falar alguma coisa, ou a Letícia, eu não sei. Marisa, é com você? Se não é a Marisa, é a Letícia. Ou eu errei? Letícia, acho que é com você. Oi, Marcos. Pode ser eu, acho que a Marisa não está ativa agora. Bom, meu nome é Letícia Gentil, eu trabalho aqui na FRJ. Oi, Marisa. Marisa? Estou tentando. Oi, estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá, minha internet aqui está complicada, mas vamos lá, estou trocando. Bem, os autores aí, né, do livro já se posicionaram com relação ao que motivou, né, os mesmos a elaborarem essa questão de tão grande importância. A gente já colocou no chat aí do evento o link de acesso, né, para o livro elaborado. Antes de vocês acessarem o livro, é necessário fazer um cadastramento. A gente vai colocar o link aí também para esse cadastramento. Temos algumas colocações a respeito do que já foi dito. Eu pergunto aí ao Marcos Posse se quer que façamos essas colocações agora ou depois do final aí da apresentação da nossa colega Letícia. Eu acredito que a Letícia, que está dentro da programação, tem uma linha aí. A Letícia tem uma coisa importante para falar, que é sobre a RT. E a gente não pode perder vocês acessarem essa oportunidade. O livro é necessário fazer um cadastramento. Então, tá bom. Senhores aí, senhoras participantes, a gente vai passar a palavra agora a Letícia Teixeira Molinar Rangel, Gentil. Eu sempre chamar Letícia de Rangel. Nossa colega Letícia Gentil, ela é coordenadora do acervo técnico e de ART do CREA-RJ. Aproveitem, porque ela sabe tudo sobre a RT e CAT. As perguntas deverão ser feitas pelo chat, como foi feito, informado anteriormente, e ao final da apresentação da Letícia, nós iremos conduzir as mesmas. Caso não haja tempo de responder alguma pergunta sobre a RT, sobre o que a Letícia vai ponderar agora, vou informar para vocês, nós vamos colocar aí no chat do evento um e-mail através do qual vocês podem encaminhar as perguntas, caso não sejam respondidas, ok? Por gentileza, com a palavra, nossa coordenadora Letícia Gentil. Obrigada, Marisa. Bom, primeiro, agradecer a todos que estão aqui assistindo a gente, agradecer também ao convite do Marcos, parabenizar os autores pelo livro. Meu nome é Letícia Gentil, eu trabalho na coordenação de acervo técnico aqui do CREA-RJ. Basicamente, o nosso trabalho aqui na coordenação é fazer análise de RT e de solicitações de certidão de acervo técnico. O convite do Marcos, para mim, foi para falar um pouquinho sobre a importância da RT, como é um evento que vai envolver muitos profissionais, né, da engenharia, muitos profissionais aqui vinculados ao sistema CONFECREA, para falar um pouquinho para vocês sobre a importância do registro do acervo de vocês, da experiência profissional que vocês têm. E eu trouxe aqui uma apresentação, eu vou abrir aqui para vocês. Tá, apareceu para vocês, gente? Para mim ainda não, Letícia, mas eu estou com um delay aqui. Apareceu para você, Marcos Posse? Para mim, ok. Tá ok? Então tá legal. Bom, o tema da apresentação hoje é sobre a importância da anotação de responsabilidade técnica. Eu trouxe aqui o fundamento legal, né? O que rege essa anotação. Ela é um documento obrigatório. A RT é um instrumento que foi criado por uma lei de 1977, a Lei 6496, que fala que a RT é um documento obrigatório, que todo profissional do Conselho deve emitir em decorrência da realização de qualquer atividade técnica,
das áreas jurisdicionadas pelo sistema Confecrea, né? Pode ser projeto, pode ser execução, fiscalização, enfim, atividades executivas ou atividades intelectuais. Todas as atividades executadas que exigem o conhecimento técnico da área da engenharia, da agronomia, da meteorologia, enfim, de todas essas profissões jurisdicionadas pelo sistema, todas essas atividades devem ser registradas através de um RT. Atualmente, nós usamos principalmente a Resolução 1025 e a Resolução 1092 para balizar o nosso trabalho, né? Os principais conceitos e interpretações que nós fazemos sobre acervo técnico e ART, a gente faz baseado nessa resolução. Todos esses normativos que eu estou citando ficam disponíveis no site do CONFEA, tá? Para consulta. Então, assim, a ART é um instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de qualquer atividade técnica no âmbito das nossas profissões abrangidas pelo sistema Confecrea. Tendo isso em mente, a gente entende que a ART ela serve para garantir a rastreabilidade das atividades, né? Ela permite que a sociedade e o próprio conselho possam identificar e auditar os profissionais que foram responsáveis pela execução de uma atividade técnica. Então, garantindo essa rastreabilidade, ela gera também para os profissionais uma segurança, né? Deixando claro os serviços que eles estão efetivamente prestando, né? Estabelecendo limites legais às possíveis responsabilizações injustas por parte de quem está recebendo aquele serviço dele. O que é necessário para o profissional saber antes de registrar a sua RT, né? A RT ela deve ser sempre registrada antes dele iniciar a sua atividade técnica. Né, antes dele começar o projeto, antes dele começar a execução de uma obra, de uma instalação, de uma manutenção, enfim. Antes dele começar a executar, ele precisa fazer o registro da sua RT. Né? A falta do registro da RT gera autuação e multa para esse profissional, porque o registro dela é obrigatório, inclusive previsto em lei. Né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente os tipos de RTs. Né? Algumas RTs servem para registrar atividades técnicas e outras RTs serve para registrar vínculo entre um profissional e a empresa onde ele trabalha, né? A pessoa jurídica onde ele está exercendo a atividade dele. E o que é necessário para o profissional saber é que o registro da RT de desempenho de cargo ou função não exime o registro da RT de obra ou serviço, né? Uma coisa serve para registrar a atividade e a outra RT serve para registrar o vínculo dele, né? Elas não são iguais e elas não se sobrepõem. Quem deve registrar a RT? É o próprio profissional, né? Todos os profissionais atuando eles como autônomos ou como responsáveis técnicos por empresas, todos eles, né, que executam atividades técnicas, devem registrar a RT. A responsabilidade pelo registro da RT é do profissional, independente se ele possuir ou não vínculo de trabalho com a pessoa jurídica. Tá? Mas, assim, aqui no conselho, quando o profissional ele faz uma RT através de uma empresa, né, quando ele está no quadro técnico dessa empresa, e ele está executando aquela atividade enquanto funcionário da empresa, o débito da RT, né, a taxa da RT, fica em nome daquela empresa. Então, assim, a responsabilidade pelo registro, né, e o conhecimento do que foi executado é do profissional, ele que tem que fazer o registro. Mas o débito da taxa, quando ele executa aquela atividade através de uma empresa, fica em nome da empresa. Eu trouxe aqui algumas informações, porque assim, a gente fala, né, que a ART ela é obrigatória, prevista em lei, é um dever do profissional. Mas ela também garante vantagens aí, né? Algumas vantagens são as seguintes: ela comprova o desempenho de cargo-função, né, do profissional, e através dessas RTs, né, desempenho de cargo-função, ela funciona como um instrumento de fiscalização do salário mínimo profissional, que é inclusive uma das missões do sistema Confecrea. Ela também serve para definir e caracterizar os limites da responsabilidade técnica e legal de cada profissional em uma atividade ou um empreendimento que inclui a participação de vários profissionais de várias modalidades, né? Cada um delimita na sua RT o que cada um foi responsável por realizar, efetivamente. Ela também funciona como uma garantia do exercício profissional legal, porque quando o contratante ele exige que que o profissional que ele contratou apresente uma RT, ele está impedindo aí que um leigo exerça qualquer atividade técnica, né? Porque um leigo não pode entrar
no sistema online, né, de um CREA e emitir uma RT. Só emite RT profissional habilitado. Então, garante o direito do profissional, né, que é o exercício da sua profissão. Ela também funciona como um currículo oficial, ampliando as chances de recolocação no mercado de trabalho, né, porque as empresas buscam comprovar as experiências do profissional, analisando certidões de acervo técnico emitidas pelo CREA. Nós temos vários pedidos nesse sentido, né, para recolocação no mercado de trabalho. Ela também funciona como uma prova documental, assegurando a autoria, responsabilidade e a participação técnica em cada obra ou serviço a ser realizado, né, dependendo do tipo de atividade que o profissional fez, essa atividade é de grande valia, né, no seu currículo. Imagina um profissional que participou da reforma do Maracanã, né, a importância que isso pode ter no currículo do profissional. Ela também possibilita ao profissional construir o seu acervo técnico, né, o seu currículo profissional, que é um critério de grande valor no mercado. E o motivo, né, a principal razão, que inclusive porque as empresas valorizam tanto, né, o acervo técnico do profissional registrado no CREA, é que a RT ela serve para comprovar a capacidade técnica profissional de um profissional, né, de uma empresa em licitações. Eu trouxe aí o texto da nova lei de licitações, 14.183, né, que exige que seja apresentado, né, para participar de licitações, uma documentação relacionada à qualificação técnica profissional da empresa que está querendo participar daquela licitação, né. E entre essas documentações que devem ser apresentadas, é uma certidão de acervo técnico emitida pelo Conselho. E aí, para emitir essa certidão, o profissional ele tem que ter registrado a RT dele. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica, né? Quando a gente fala em licitação, são empresas participando, né? Querendo participar, querendo ganhar aquela obra de um órgão público, enfim. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica, né, dessa empresa que está querendo participar da licitação, ela é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes do seu acervo técnico, do seu quadro técnico, desculpa. O que significa dizer isso? Uma empresa, ela não tem um acervo técnico, né? Não fica guardado dentro do acervo da empresa. A empresa não é um ser humano, né? Não é um ente que detém conhecimento. Quem detém conhecimento são os profissionais, são seres humanos, né? Eles que têm experiência, conhecimento. Então, o sistema Confecrea, ele entende que quem tem o acervo técnico é o profissional. E aí, quando ele faz parte do quadro técnico de uma empresa, ele compartilha com essa empresa o seu acervo técnico. Tá ok? Esse texto aí que eu coloquei, esse artigo 48, é, inclusive, parte da Resolução 1025. Fala aí no parágrafo único que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes do seu quadro técnico. Então, se eu tinha um profissional no meu quadro, sou uma empresa, eu tinha um profissional no meu quadro técnico que ele tinha 10 RTs, esse era o acervo dessa empresa. Se eu contratei um profissional B com mais 20 RTs, a minha empresa tem um acervo de 30 RTs. Se os dois profissionais saírem dessa empresa, essa empresa fica sem acervo técnico, tá? Porque o acervo técnico da pessoa jurídica varia de acordo com os profissionais que estão lá dentro do quadro técnico dessa empresa. Eu trouxe aqui os tipos de RTs que nós temos, né, que o profissional consegue fazer o registro lá no nosso sistema eletrônico. Então, os principais são a RT de obra e serviço, que serve para registrar a atividade técnica, a execução de obra ou prestação de qualquer serviço nas áreas jurisdicionadas pelo sistema. A RT de obra e serviço, ela serve para registrar a atividade técnica, que é diferente da RT de cargo-função, que serve para registrar o vínculo do profissional com uma pessoa jurídica, né, que pode ser de direito público ou direito privado, mas na RT de cargo-função não deve ser registrada a atividade técnica, não deve ser registrado que o profissional elaborou um projeto, fez uma manutenção. Dessa RT deve ser registrado só o vínculo que esse profissional tem. Ele é empregado dessa empresa, ele é engenheiro dessa empresa, ou ele é coordenador, gerente, enfim. Só registra nessa RT o cargo ou a função. Atividades técnicas devem ser registradas em RTs de obra ou serviço. Também temos um outro tipo de RT, que é a RT múltipla. A RT múltipla, ela
foi criada pelo sistema Confecreia para tornar menos oneroso o registro de serviços de curta duração e de baixo valor contratual, né? Ela serve para especificar vários contratos referentes a obras ou prestação de serviços de rotina, né? E essa RT ela só é aplicada para atividades específicas conforme decisões que o CONFIA disponibiliza, né? O CONFIA publica. No nosso ato normativo 2 de 2021, nós temos o rol de todas as atividades que são passíveis, né, de registro através de RT múltiplo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque que inclusive foi o chamado, né, que o Marcos me convidou para falar um pouquinho sobre RT para vocês, que é como ele é perito, né, judicial, ele me chamou para falar um pouquinho sobre a obrigação do registro da RT para a atividade de perícia. E essa atividade é uma atividade que é passível de registro em RT múltiplo. Como eu falei anteriormente, a RT ela deve ser registrada antes de ser iniciada a atividade técnica, né? Sempre antes da execução. A falta dela gera autuação e gera multa. Só que o CONFIA também publicou as resoluções 1050 e 1101, que permitem, né, ao profissional, né, que dão o direito ao profissional de registrar uma RT após o término de uma execução de um serviço ou após a extinção de um cargo que ele tenha executado dentro de uma empresa, né, que ele tenha exercido dentro de uma empresa. Então, assim, o CONFIA ele permite o registro dessas RTs após o término da obra ou após a extinção do vínculo empregatício. No entanto, ele exige que seja quitada também uma taxa extra, que é a taxa de incorporação de acervo. Né? Esses casos de resgate de acervo, eles são objeto de verificação e diligências pela fiscalização do CREA, com o objetivo de identificar a real participação daquele profissional na atividade que ele está registrando depois do prazo. Então, existe até o prazo de análise, né, de certidão de acervo técnico que envolve esse tipo de RT é maior. Então, por isso, a orientação é sempre de que a RT seja registrada antes de iniciada a atividade. Pegando o gancho lá do Marcos, né, e do colega Jefferson, que também, os dois são peritos, nós temos recebido várias tentativas de contato, né, vários contatos de profissionais que consultam a gente sobre a obrigatoriedade do registro dessa RT de perícia, porque em abril e em maio desse ano, foram emitidos avisos pela Corregedoria Geral de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Primeiro em abril, que falava sobre a obrigatoriedade, né, o desembargador aqui do Rio de Janeiro falava sobre a obrigatoriedade do registro da RT para os serviços de perícia judicial, né. Inicialmente, em abril, ele publicou um aviso que dava conta da obrigatoriedade. Ele falava que era obrigatório o registro dessa RT. No mês seguinte, ele publicou um novo aviso, contradizendo o aviso anterior, falando que não seria obrigatório. No entanto, a posição aqui do CRERJ é, inclusive, baseada numa decisão proferida pelo STF, né, pelo Supremo Tribunal Federal, em 2014, quando o ministro Marco Aurélio manifestou um entendimento favorável acerca da necessidade do laudo pericial ser acompanhado da respectiva ART. Né? A gente colocou aí o texto que foi publicado, né, que foi proferido pelo ministro Marco Aurélio. Ele fala que o perito responsável pelo laudo sujeita-se ao recolhimento da RT, tendo inclusive indicado o número de inscrição no respectivo conselho de classe. Então, assim, pelo entendimento do ministro, é necessário o registro da RT conforme previsto pela Lei 6496 de 1977. Né? O registro da RT é necessário, inclusive para perícia judicial. Essa foi a minha contribuição ao evento. Pelo convite, né, do colega Marcos. E aqui eu encerro a minha fala. Oi, Letícia, tua fé está lá no chat, que eu vou aproveitar, pedir licença aí aos nossos autores do livro, e
passar direto para você, porque tem a ver diretamente com o que você acabou de falar. É uma pergunta lá do Antônio Jorge Veiga da Silva. Na Boa Tarde, diz o seguinte: o TJRJ liberou a obrigação da emissão de RT para execução de laudo. Como o CREA se posiciona quanto a essa liberação? Marisa, exatamente como eu acabei de informar. Assim, a posição do CREA é de que uma atividade técnica que exige conhecimento da engenharia, ela deve ser registrada em RT. Né? A legislação prevê isso e o entendimento do CREA é de que se essa atividade foi executada com conhecimento de um engenheiro, né, o profissional precisava ser engenheiro, precisava ter esse conhecimento, então é uma atividade da engenharia que precisa ser registrada. Ok, eu fiz questão que a Letícia repetisse isso, embora ela tenha acabado de falar. E também ela falou, eu faço questão de relembrar aqui a todos os participantes, a RT é uma obrigatoriedade legal, né? Eu coloquei no chat do evento um link onde vocês podem acessar tudo sobre a RT. Está lá no portal do CREA, basta clicar, lá tem várias palestras, o QRT, dos vários exemplos que a Letícia acabou de dar, e também referendar aí do que a Letícia já falou, da importância do acervo técnico profissional. Sem este acervo técnico profissional, sem a sua RT, você não tem como comprovar que fez aquele trabalho perante inúmeros órgãos. Por exemplo, a nova lei de licitações, e a antiga também, ela, quando uma empresa decide participar de uma determinada licitação, um dos itens que é de avaliação para aprovar ou não aquela empresa naquele contrato, naquela licitação, é a capacidade técnica. E como a Letícia já falou, quem é que leva para a empresa a capacidade técnica? É o profissional. A capacidade técnica é do profissional, dada através da CAT, Certidão de Acervo Técnico. Sem a RT não tem CAT, sem CAT não tem RT. Então, é para deixar cada vez mais claro para vocês a importância legal e profissional de vocês recolherem a RT e construírem ao longo da vida profissional de vocês o acervo técnico profissional. Posto isso, alguma coisa, Letícia, mais sobre este tema? Não, Marisa, acho que a colocação é essa. Ok, qualquer dúvida a gente vai colocar lá o link lá o e-mail da Letícia. Marisa, só um instantinho. Falando só pegando esse gancho aí da perícia judicial, eu queria falar, nós temos até uma apresentação no nosso site do CREA-RJ, no nosso portal eletrônico, tem até uma apresentação que fala especificamente sobre como registrar a RT de perícia judicial, tá? Eu posso até passar depois do link onde ficam essas apresentações, tem até assim, a indicação dos códigos de atividade para serem utilizados, né? Quem deve ser registrado como contratante, tem todas essas orientações para o profissional que tiver dúvida poder Letícia, consultar. Nesse link que eu coloquei aí, está tudo sobre a RT, lá no portal do CREA. E aproveitar a oportunidade de relembrar vocês, profissionais, estudantes que aí estão participando do evento, o portal do CREA tem muita informação que pode contribuir com a formação de vocês, estudantes, e com a atualização de vocês, profissionais, e com o entendimento sobre a RT, sobre fiscalização, inúmeros eventos, está lá. Mas nesse link que eu acabei de colocar no chat, tem lá tudo sobre a RT. Vamos lá, o Aquila perguntou onde encontramos o livro, né? Já informamos aí no chat que o livro, ele é eletrônico, porque perguntaram também se existia algum lugar físico, né, algum lugar onde o livro físico pudesse ser comprado. Não, o livro é online, né, e aí está aí o link de acesso para vocês procederem uma prévia inscrição, depois vocês vão receber um e-mail para fazer o download do citado livro, ok? O Diego Santana faz uma colocação. A resolução 1000 trouxe muitos avanços, mas ainda está longe de servir ao interesse público brasileiro. Algum de vocês, autores do livro, quer comentar sobre isso?
Estelito. Senhores? E aí, você, engenheiro Estelito? Sim, pois não. Eu gostaria de falar, na verdade, que essa abordagem, né, que nós fizemos foi resultante exatamente das atribuições que nós recebemos durante o workshop. Isso foi consensado, né, e colocado nessa forma de e-book. Então, é uma forma que, como o Marcos havia mostrado, permite que, através dos links, as pessoas possam, né, fazer contato conosco e promover o debate. Eu acho que a ideia principal é exatamente nós mantermos a continuidade do debate em termos desse tópico que afeta todos os profissionais, porque trata exatamente das relações entre as concessionárias e os consumidores. Eu acho essa forma muito adequada e eu acho que é uma ótima tendência para a publicação técnica. Eu realmente gostei muito. Estelito, mas na verdade, eu acho que o Marcos Possi passou a palavra a você para saber se você queria comentar alguma coisa sobre o que afirmou aqui o Diego Santana. A Resolução 1000 trouxe muitos avanços, mas ainda está longe de servir ao interesse público brasileiro. Você quer comentar alguma coisa a respeito? Não, na verdade, a Resolução 1000 foi um trabalho gigantesco, né? Porque ela cancelou diversas resoluções anteriores e reuniu tudo num documento só. O volume da empreitada realmente é considerável. Então, pelo esforço despendido, realmente não é possível atender a todos os requisitos. Tanto que, por exemplo, eu citei alguns exemplos aqui com relação às sugestões que foram encaminhadas na época da consulta pública, né, da ANEEL, e não foram contempladas. Então, isso realmente ocorre. Você, quando faz um determinado documento e o documento começa a ser muito volumoso, né, são mais de 100 páginas que a resolução foi publicada, você realmente não tem como atender a tudo, né? O projeto foi realmente muito ambicioso e nós entendemos que ainda existe campo para aprimoramentos, que é como colocou aí o colega, é exatamente isso. Ok, Xerito, obrigada. O Ricardo Freitas coloca o seguinte: como perito judicial, refiro muito a NR ANEEL 414. Alguém quer comentar? Deixa eu só comentar isso aí. A resolução 456 antecedeu a 414. A gente fala 414. E quando a gente entrou na 414, tinha que tomar cuidado para não falar 456. Porque durante a avaliação e as condições em vigor da 414, a gente não poderia se equivocar e falar dos artigos da 456, embora as duas fossem muito sinérgicas e muito aderentes umas à outra. Agora, quando a gente hoje fala nos autos e faz uma avaliação, há de se pensar se a ação se refere às condições da 414 à luz da nova e como administrar um contraste entre a nova e a antiga se a ação começou numa reclamação de 414. O resultado é o seguinte: que está em vigor é a 1000, desde 3 de janeiro, ou coisa parecida, ela está em vigor, e todos os processos sempre se referem às normas em vigor, à resolução em vigor e às leis em vigor. Por isso que me chamou a atenção e que disparou todo esse processo de workshop, livro, superlivro, e-book, e o livro já nasce com uma característica: ele precisa de atualização. Então, respondendo ao nosso colega, a 414 agora é a 1000. Você precisa ler a 1000 nos pontos que te chamam mais atenção e comparar o que você vai ter que repensar. Ok, Marcos Possi. Bem, no canal lá do chat, nós não temos mais outras colocações, a não ser muitos elogios, né?
Muitos agradecimentos, parabenizando aí a todos. E tem algumas pessoas aqui para lembrar que nós não esqueçamos de colocar aí os links. O Renê, por exemplo, Renê, está aí. Marisa Neves colocou aí informes gerais sobre a RT e CAT. Acesse. Clicando aí, você vai ter acesso a tudo de ART, inclusive ao que a Letícia acabou de falar sobre tipos de RT, inclusive sobre a RT na área de perícias, tá ok? Bem, posto isso, eu concedo aí a palavra, passo a palavra às considerações finais de vocês, né? Vamos começar aí pelas damas. Letícia, considerações finais aí da sua participação hoje. Marisa, queria só parabenizar os autores, né? Muito bacana o trabalho colaborativo, como disse o Estelito, né? A resolução em si foi um trabalho ousado, né? Assim, de juntar muitos assuntos. E é claro que nenhuma resolução vai ser exaustiva, vai atender a todos os temas. Mas é sempre um avanço, né? E aí, como eles mostraram aí nos livros, no livro que o Marcos apresentou, é um trabalho que ainda vai continuar evoluindo, né? Ok, Letícia, muito obrigada. Vou deixar a palavra final ao presidente Luiz Antônio Cossenza, ele está concluindo lá uma outra reunião, e vou passar a palavra aqui para os engenheiros de acordo com a ordem que aparece aqui no meu olhar. Engenheiro Jefferson Matheus, por gentileza, suas considerações finais. Mais uma vez agradecer a todos, né, ao Marcos Posse aí por fazer a frente da organização, juntamente com o CREA, aos colegas aí que eu tive o prazer de conhecer durante esse workshop, não conhecia nenhum deles, nem o Marcos, nem o Estelito, nem o Sandro e nem o Marcelo. Foi uma parceria boa aí, e até sobre essa questão que foi levantada pelo colega Diego lá no chat, que o Estelito respondeu, eu queria fazer uma colocação final que, lamentavelmente, a ANEEL abriu uma consulta pública e poucas concessionárias deram as suas contribuições, né? E agora, surpresa ou não, né? Estamos no Brasil, né? A gente sempre deixa, o costume de deixar as coisas sempre para a última hora. Aí, no apagar das luzes, quando está estourando os prazos, as concessionárias correram lá para a ABRAD, né, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras, e estão lá chorando o prazo na ANEEL, né? Então, é complicado como as coisas são tratadas, né, às vezes, no Brasil. No mais, era isso, agradecer a todos, dar os parabéns aí aos colegas e passar a palavra ao próximo. Ok, obrigada, engenheiro. Por gentileza, a palavra, engenheiro Marcos Posse. Não tem mais o que falar, apenas o link já está disponível, é o link da primeira edição. A próxima edição deve ser a terceira, porque a coisa é tão dinâmica que não vai dar tempo da gente ter a segunda. As contribuições vão chegar e as coisas vão evoluir, e não vai ficar completa tão cedo. Alô? Marisa, já terminei, Marcos, eu fui bem rapidinho. Já concluiu? Minha internet aqui, como sempre, está ruim. Por gentileza, com a palavra, Estelito, para as suas considerações finais. Eu só tenho realmente a agradecer a iniciativa da promoção desse workshop, né? Agradecer ao CREA que forneceu todas as condições aí para que nós pudéssemos reunir todas essas contribuições em uma obra, né? Que esse e-book está sendo lançado pela Ectos e o esforço aí do Marcos Posse. E realmente eu concordo com o Jefferson. O trabalho continua.
não se esgota aqui, né? O próprio Marcos Posse já adiantou, é a 3ª edição, porque é um volume realmente muito grande de informações e, como nós verificamos aí no próprio chat, né? Alguns tópicos ainda não estão devidamente esclarecidos, né? Ainda faltaria a ANEEL fazer a inclusão de mais alguns itens, né? E eu acho que esse é o trabalho realmente do profissional. É nós engajarmos nessa luta, através da contribuição dos peritos, da contribuição dos projetistas, né? Somos nós que temos o contato direto com as concessionárias, e é exatamente com essa nossa participação e contribuição é que a gente vai poder exatamente aperfeiçoar esses mecanismos para que nós venhamos a ter instalações realmente seguras, né, e funcionais. Esse que é o objetivo principal. Obrigado aí. Obrigado, Michelito. Por gentileza, com a palavra para considerações finais, o engenheiro Sandro. Bom, concluindo então toda essa iniciativa, o objetivo final de estimular aí o debate, é importante isso tanto para os profissionais envolvidos, como também a própria comunidade, a população, para se atualizar então das mudanças e cada vez mais buscar a fiscalização e acompanhamento das concessionárias e órgãos responsáveis pela parte de distribuição de energia, né, que é o tema em questão. Então, eu concluo aí entendendo que foi um trabalho muito produtivo e os objetivos foram alcançados. Muito obrigado, engenheiro Sandro. Com a palavra, o engenheiro Marcelo, para suas considerações finais. Também, né, a gente agradeço aí primeiro ao Marcos, né, que teve essa grande ideia junto com o Estelito. Esse livro é um ovinho, né, que a gente tem que chocar ele mais, e, com certeza vai gerar uma bela ave aí. E a parte da fiscalização que o Sandro tocou é muito importante. Eu sempre coloquei nos anexos que a ANEEL tem que se posicionar fiscalizando, tanto, eu acho, externamente as concessionárias, como internamente, para ver se o procedimento que está ocorrendo lá dentro está dentro de uma fase correta, né? Inclusive cumprindo os prazos, né? Os andamentos, né? Isso aí é fundamental, porque senão vira letra morta e não vai adiantar nada, né? Nós vamos ter uma resolução 1001 daqui ao ano que vem, feita pela ANEEL de novo, né? Enfim, a bola de neve vai crescendo e os problemas não vão sendo resolvidos. A parte nossa, se a gente conseguir realmente se engajar, tocar o nosso grupo, é legal. Eu acho que um dá força para o outro, né? Eu não tenho força para andar sozinho, mas vocês me dão essa força. Aprendi muito, muito com vocês, tá? E foi uma participação legal. E aproveitando aí o Consensa, o Luiz Consensa, um abraço aí para ele, né? Que está nos dando sempre o apoio. Um abraço a todos. Muito obrigada, engenheiro Marcelo. Com a palavra para fazer o encerramento do nosso evento de hoje, o lançamento do livro, vou passar a palavra ao nosso presidente do CREA, Luiz Antônio Consenza, que é engenheiro eletricista, segurança do trabalho, e deixar um aviso final. Está aí no link, está no chat do evento, os links que vocês precisam sobre a RT. Eu até reeditei isso, estão colocados lá. Vou colocar também um link onde vocês, que está tudo lá no portal do CREA, tá certo? Vocês devem acessar o portal do CREA. Um link onde vocês acessam diretamente todos os eventos que o CREA realiza, apoia, né? Porque muita gente andou aí comentando que não soube da realização do workshop, o CREA mandou para toda a mala de profissionais, né? Então, alguns profissionais, a gente aproveita esse momento para relembrar, entrem lá no portal do CREA, atualizem os seus dados, né? E-mail, endereço, telefone, isso é de suma importância,
porque se o e-mail estiver desatualizado lá, mesmo que o CREA mande todos os eventos que organiza, realiza, apoia, vocês não vão receber. Por gentileza, com a palavra o senhor presidente, Luiz Cossenza, para a finalização do nosso evento de hoje. Marisa, primeiro é parabenizar ao pessoal que está estudando esse assunto, né, da resolução da ANEEL, e até só falar de alguns assuntos, né, aqui bem rapidamente. Se for interesse aí, eu sempre falo aqui que uma das pessoas que sabe, às vezes, dar uma aula da coisa é o Marcos Posse, porque às vezes, mesmo que a aula seja muito chatinha, ele consegue entreter a pessoa que está vendo. Não, é sério, ele sabe disso, eu já falei isso para ele, né? Eu já vi várias palestras dele, cursos e aulas que ele dá, ele consegue manter a atenção das pessoas. E o Estelito também, eu já vi palestra dele. Eu acho que a gente podia pensar, se vocês acharem interessante, 3 questões. Primeiro, se vocês acharem importante fazer nós temos aqui a nosso estúdio de TV, onde a gente faz o CREA Debate. Se quiserem fazer um debate sobre esse assunto, convidar a gente das concessionárias, tá? Normalmente o CREA Debate são 6 ou 8, no máximo, pessoas, tá? Ver se a gente faz um convite para alguém da agência também, para debater o assunto, né? Como vocês mesmo falaram, o assunto tem muitas outras questões que ainda vão ser debatidas aí na próxima edição, essa coisa toda. Normalmente o CREA Debate demora 1h30, 2 horas, onde escuta os lados interessados no assunto. A gente pode deixar isso à disposição de vocês. A outra coisa é, se vocês acharem interessante discutir esses assuntos com os estudantes de engenharia elétrica, por exemplo, aí a Marisa pode dar essa ajuda, que ela conhece os coordenadores de cursos aí de todas as faculdades aqui, para debater com os estudantes, né, que vão se formar em breve, né, que estejam no último ano, penúltimo ano, para já ir se acostumando com essa questão. Tá? E por último, nós vamos ter agora os encontros micro-regionais, que a gente pode começar com, só para vocês terem uma ideia, a de Friburgo já tem uma pessoa que vai fazer uma palestra, e o Estelito, como é do clube de engenharia lá, você ainda é conselheiro lá, né, Estelito? Não sei. Não, nesse último mandato, não. Não, mas você conhece bem. Quem vai fazer a palestra em Friburgo, quem é morador de Friburgo, é o Guilherme Estrela, que é o pai do pré-sal, sabe? Então, fazer uma palestra no micro-regional desse, onde vão ter estudantes profissionais, também fica... Nós vamos ter micro-regional na Barra da Tijuca, vamos ter em Itaguaí, vamos ter em Niterói, vamos ter em outros municípios. Começa segunda-feira lá em Itaperuna, eu sei que é muito longe, Itaperuna. Depois vamos voltando para Campos, vamos ter na região dos lagos, em Cabo Frio, mas vamos ter também em Itaguaí, vamos ter na Barra, vamos ter... Então, se vocês acharem importante, antes de começar o evento, ter uma palestra técnica sobre esse assunto, fica também à disposição de vocês que já estão debatendo esse assunto aí, que é um assunto de extrema importância. Então, fica esse convite aí a vocês todos e fica a critério de vocês, tá? Esses 3 itens. Palestra com estudantes que estão sendo no último ano de engenharia elétrica, a questão do CREA Debate com as concessionárias, a gente convida as concessionárias e a própria agência, e palestra nos micro-regionais, tá? E parabenizar mais uma vez a todos vocês, tá? Por esse, que é extremamente importante, não só, e eu acho muito interessante isso, quando você escreve alguma coisa, mas abre a possibilidade de ter um debate para na próxima edição já ter novos assuntos debatidos já com as pessoas, como o Marcos pode conhece bem, quando nós fizemos aquele guia de procedimento de autovistoria, e que foi um texto primeiro, e depois abrimos, que tinha quase 800 inscrições para debater a minuta, né, do guia de procedimento. Não é isso, Marcos? Você lembra muito bem disso. Então é isso, gente. Parabenizar vocês aí que escreveram essa primeira edição, e vamos esperar as próximas, né? Tá bom? Um grande abraço aí para todos vocês. Parabéns aí a vocês todos aí.
Ok, presidente. A gente acabou de colocar aí no chat do evento o link de acesso ao CEP, a esses encontros microrregionais que o presidente acabou de citar. Eles são de extrema importância e, obviamente, o valor da contribuição desses encontros microrregionais estão diretamente ligados à participação de vocês, profissionais. Correto? Então, um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite a todos vocês.